Oi, gente, faz muito tempo que a gente não se fala aqui, muita coisa acontecendo, mas nem sempre eu posso falar o que está acontecendo, porque o processo, mesmo que contra a minha vontade, ele corre em segredo de justiça, que é o que interessa para o outro lado. Então, como semana passada saiu uma matéria falando de uma decisão da justiça, eu acho que cabe eu vir aqui esclarecer alguns pontos. Sempre partindo do princípio que, como eu não posso confirmar ou não dados sigilosos, eu vou fazer esse vídeo partindo do pressuposto que o que saiu na matéria é verdade. E também, tudo que eu falar aqui parte desse pressuposto, supondo que aquilo seja verdade, e também eu vou falar e mostrar coisas que já saíram na imprensa, que já saíram nos vídeos. Então, não estou trazendo exatamente nenhuma informação nova, a não ser uns prints inéditos, que eu nunca mostrei, que vão aparecer já aqui no meio desse vídeo. Mas antes eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, máximo, e, ao mesmo tempo, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que como eu não vou criando engajamento aqui, sumo, meses e tal, o YouTube acaba não entregando o vídeo. Então, quanto você puder fazer esse vídeo chegar a mais e mais pessoas para esclarecer, inclusive mentiras que as pessoas contam por aí, é muito importante que isso chegue ao maior número de pessoas possível, embora é notório que as pessoas já entenderam o que aconteceu comigo, foi uma armação, uma farsa, que a cada dia vai caindo mais um pouco e vai deixando rastros mais ainda significativos de toda a farsa. Então, vamos primeiro mostrar a notícia que saiu, e a partir dela a gente comenta, tá certo? Saiu em Veja, decisão da Justiça inocenta Amélia em mais 2 casos de assédio. Um dos casos deve ser levado adiante pela Justiça. Então, partindo do pressuposto que a informação está correta, eram 8, houve uma ação para das 8 ficarem só 3, boa parte, as mais escandalosas fugiram, coisa que eu já falei em outros vídeos, hoje eu vou relembrar um pouquinho mais, e dessas 3, 2 já estão prescritas há muito tempo, foi uma armação para enxergar em determinado momento e elas serem descartadas, né? E aí sobra uma que não faz nem sentido estar ali, né? É uma do qual eu nem era chefe, e não tem nenhum relato ali que seja assédio, e inclusive o Ministério Público já pediu a absolvição desse caso. Talvez você tenha lido em algum lugar que o humorista Márcio Smelling foi inocentado de 2 acusações de assédio sexual. Mas isso não é verdade e eu vou te explicar por quê. Na semana passada, respondendo a um recurso da defesa do ator, uma juíza do Rio de Janeiro considerou que 2 dos 3 casos pelos quais ele respondia por assédio sexual estão prescritos. Significa que passou tempo demais para que a justiça sequer avalie o mérito da questão. Segundo a juíza, a última data dos atos denunciados por essas 2 vítimas aconteceu em janeiro de 2019. Elas só teriam, portanto, até janeiro de 2023, 4 anos nesses casos, para obter justiça, obter reparação. Esse tempo transcorrido não foi uma decisão das vítimas, não significa que elas esperaram esse tempo todo para buscar justiça, não. O primeiro depoimento do caso Márcio Smelling foi dado ao Ministério Público em dezembro de 2020. As investigações do inquérito policial começou em 2021, no início de 2021. A denúncia do Ministério Público à Justiça só foi feita em agosto de 2023. Para a juíza que tomou essa decisão, essa denúncia do Ministério Público deveria ter sido feita em janeiro de 23, para que esses casos ainda contassem. Então, só para vocês saberem, quando vocês ouvirem o discurso de que ele foi inocentado e que todas as vítimas estavam mentindo, isso não está comprovado pela Justiça, em nenhum momento isso ficou comprovado pela Justiça. O que aconteceu foi, o inquérito tinha 8 mulheres que denunciavam e que prestaram depoimento denunciando o humorista Márcio Smelling por assédio sexual no trabalho, na TV Globo. Desses 8 casos, o próprio Ministério Público considerou prescritos 5.
e denunciou 3 desses casos à justiça. A justiça aceitou os 3 casos. A defesa entrou com recurso e agora, na semana passada, a juíza disse que 2 estão prescritos. Então, Márcio Smelling ainda será julgado por um caso de assédio sexual e ele também aguarda julgamento por violência psicológica e perseguição contra as vítimas ao se defender publicamente nas redes sociais. Você lê... Fala cabeça, tudo bem com vocês? Para alguns de vocês que não sabem e que não lembram, Márcio Smelling foi acusado de assédio sexual imoral feita por várias mulheres, incluindo a atriz Dani Calabresa, ex-colega da TV Globo. Em março de 2026, mês passado, um humorista foi inocentado de 2 denúncias após arquivamento por prescrição. O arquivamento por prescrição ocorre quando um processo judicial ou administrativo é encerrado e enviado ao arquivo definitivo porque o Estado ou a parte interessada perdeu o prazo legal para exercer o seu direito de punir ou cobrar. Em resumo, o decurso do tempo sem movimentação efetiva faz com que a pretensão perca sua validade jurídica, resultando na extinção do processo. Ele responde, Márcio Smelling, por um caso remanescente. Smelling nega as acusações, e neste caso há pontos principais que irei apontar que são denúncias. A investigação começou em 2020 com relatos de atrizes e funcionárias sobre comportamentos inadequados, como comentários sobre aparência, convites invasivos e trocas de mensagens. 2. Andamento judicial. Smelling se tornou réu em agosto de 2023 por assédio sexual contra 3 mulheres, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro reconheceu a prescrição de casos ocorridos até janeiro de 2019. Terceiro ponto, reviravoltas. Em março de 2026, a Justiça do Rio arquivou 2 denúncias por prescrição, mantendo apenas uma acusação. O processo segue paralisado para reavaliação de peças da defesa. Outro ponto, defesa e declarações. Smelling nega que as acusações são infundadas e que busca provar mentiras das denunciantes, citando trocas de mensagens amigáveis. Outro ponto, posição da Globo. A emissora realizou investigação interna e afirmou não tolerar assédio, mas não divulgou as conclusões específicas, reportando à justiça na época. Lembrando, pessoal, de vocês não deixarem de curtir o vídeo, deixar aqui o comentário de vocês a respeito sobre esse assunto e se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Ok? Pois é. Esse caso mostra o quanto o tema de assédio ainda desperta grande atenção e polêmica. As denúncias indicam que Smelling teria se aproveitado de sua posição hierárquica como diretor de humor para praticar atos de abuso de poder. Por outro lado, as recentes decisões judiciais vêm mostrando um cenário mais favorável ao ex-diretor, com o arquivamento de partes das acusações e a falta de provas suficientes em outras frentes. No entanto, há algo maior a se discutir aqui. Esse tipo de caso revela como o sistema jurídico brasileiro ainda é frágil e contraditório, tanto para proteger vítimas reais, quanto para evitar acusações levianas. Vivemos em um tempo, pessoal, em que muitas pessoas utilizam leis criadas para proteger vítimas de verdade, principalmente mulheres que sofrem agressões físicas e psicológicas, de maneira invertida, para benefício próprio ou por interesse midiático. E aqui entra uma reflexão importante. Leis como a lei da misoginia têm aspectos extremamente delicados. Embora o objetivo seja combater o discurso de ódio contra mulheres, há excessos de interpretação que podem gerar injustiça. Ou seja, quando a mulher fala que tal pessoa praticou misoginia, a pessoa acusada tem que provar que a acusação é mentira, e não o acusado tem que provar, certo? É uma coisa totalmente, assim, absurda juridicamente, certo? E em alguns casos, basta uma frase mal entendida para que a pessoa possa ser rotulada e condenada no tribunal da opinião pública. Isso cria um ambiente de medo e censura em que qualquer contestação pode ser citada como um crime. É como se qualquer declaração partisse da
entidade divina, incontestável, absoluta, e o simples ato de questionar já se torna um erro, certo? Mas, juridicamente, o princípio básico do direito é claro: é o acusador quem deve provar o crime, não o acusado quem precisa provar sua inocência. Quando se inverte essa lógica, o sistema perde sua razão de ser, certo? Perde toda a sua credibilidade. Por isso, não estou aqui para radicalizar nem dizer que você deve se afastar de mulheres ou evitar relacionamentos. O ponto é, você precisa se preservar, certo? Nas eras das redes sociais, das mensagens instantâneas, da exposição pública, qualquer palavra fora de contexto pode ser distorcida. Cuidado na forma de se comunicar é fundamental, certo? Vou repetir, cuidado na forma de se comunicar é fundamental. Evite duplo sentido, seja claro em suas intenções e mantenha registro de suas conversas, quando necessário. Infelizmente, vivemos em tempos em que uma simples interpretação errada pode transformar uma acusação em algo grave, certo? Portanto, mais do que nunca, é hora de refletirmos sobre como equilibrar a proteção real às vítimas e garantia de justiça aos acusados. Esse caso de Márcio Smelling é um exemplo vivo dos desafios desse equilíbrio e das consequências sociais que nascem na mistura entre mídia, fama e processos jurídicos. E pessoal, para vocês que me acompanham até o final, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ativar o sininho aqui embaixo para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, certo? E se você quiser bater um papo comigo, tem um link aqui na descrição onde